Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 14, Entendimento. Lembrando, né, no capítulo 13, houve um encontro entre Antonina e Leonardo. Leonardo estava ali na casa dela, não como um espírito obsessor, mas sim por afinidade, né? E a prática do evangelho no lar de Antonina que ela exercia, né? O estava ajudando. Até que Clarencio pôde ajudá-lo, fazendo com que ele voltasse no tempo, no momento do delito. Delito esse, né, que o paralisou. Seu remorso se tornou o quê? Uma ideia fixa. Às vezes é necessário voltar ao passado para deixar o passado no passado e assim poder prosseguir na caminhada. Lembrando, né, que a trama é Antonina, que foi uma mulher fútil, que abandonou o lar para viver amores sem se apegar a ninguém, fazendo muita gente sofrer por isso, e acabou perdendo tudo que ganhou desses amores, tendo que se prostituir e morrer na penúria, né? E Leonardo, que foi um desses amores e que por causa desse amor assassinou um amigo, que passou a ser rival por também estar envolvido com ela. E apesar desse romance não ter dado certo, porque futuramente ele acabou se casando, constituindo família, tendo uma boa situação financeira, mas esse assassinato o marcou, fazendo com que ele ficasse tão ligado ao momento que não se lembrava do restante que viveu. Ficou anos, né? Muito tempo. Então agora Clarencio o faz voltar mentalmente para o passado e ele encontrou Antonina, que é a Lola do passado. Estando na casa dela, foi fácil atraí-la para junto de si. E nesse capítulo temos o diálogo entre uma pessoa que se perdeu no remorso, né? Apegado às lembranças, apegado ao sofrimento e não fez nada por si mesmo, e uma pessoa que se arrependeu do que fez e buscou se renovar, buscou fazer sua reforma íntima. E André então começa o capítulo dizendo: Antonina, modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via, mas, se resignando à evidência, continuou: compadece-te de mim, compadece-te. E o infeliz perguntou: Lola, de onde vens? E ela diz: não me induzas a lembrar. Não lembrar? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é um fogo a nos consumir por dentro. E ela diz: não me conduzas ao passado. Para mim, é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. E ela diz: é preciso esquecer. Nunca! O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me arrebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? Então, olha a diferença entre eles.
né? Leonardo com o remorso negativo, ou seja, aquele que se pune e quer punir o outro, né? E Antonina com o remorso positivo, ou seja, aquela que reconhece que errou, se arrepende e busca reparação. Ela não quer recordar, ela quer seguir em frente. Ela não quer ficar parada naquilo, né? Ela até já reencarnou. E ele não, ele quer continuar parado naquela posição de vítima. O diálogo prosseguia comovente e Antonina, ajoelhada, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força: não golpeies minha ferida mal cicatrizadas, não se rouba o desejo de pagar a um devedor. E o interlocutor gemeu: entretanto, por ti me enredei no crime. Te amei e me perdi. Trazia nos olhos a traição disfarçada. Ô Lola, por quê? Por quê? E diante do doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou mais triste: Leonardo, me perdoa. Sofri muito. Enlouqueceste, é verdade, mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Sabes o que seja o caminho da mulher humilhada entre o arrependimento e a aflição? Meditaste algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desprezada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte sob o sarcasmo de todos, entre sede e o suor? Tudo isso conheci. E o mísero gaguejou, infundindo compaixão. Porém, matei por tua causa. Ou seja, ele até está vendo que tudo que ela sofreu, que ele não tinha pensado nisso, mas ele ainda quer jogar a culpa do seu erro nela. Se ela não tivesse aparecido na vida dele, ele não tinha matado o outro. Se ela não tivesse aparecido na vida dele, ele não tinha sofrido, enfim. Ele está jogando a culpa em cima dela, né? E a infortunada alegou: naquele tempo, fiz pior. Exterminei a minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. Mãe, envileci o mandato que Deus me concedeu, queimando todas as flores da minha felicidade. No entanto, pudeste realizar o reerguimento que ainda não consegui. Em suma, foste feliz. E Antonina gritou meio desesperada: feliz? Você me acusa de infiel quando, como tantos outros, você se casou, né? Se cansou de mim, procurando outras novidades e outros rumos? Me vi sozinha, enferma, aniquilada. Em vão busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitei. Porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, minha consciência acordou, me culpando, desapiedada. A morte me recolheu na vala da miséria, como um carro de higiene pública recolhe o lixo da sarjeta.
Estará você habilitado a compreender meu sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos vagueei aflita, como ave sem ninho, refugiada no espinheiro de dor que cultivei em mim mesma. Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes na juventude. Ninguém se lembrava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeei. Até que um dia, Antonina passou a mão pela fronte pálida, como se evocasse velhas recordações fortemente trancadas na memória. Seu olhar adquiriu a assustadora expressão dos enfermos que a febre torna dementados. E em alguns instantes exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz, parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurava, e continuou. Até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e de paz. Ou seja, ele ainda amava, lembrava de momentos felizes, né? Saudades positivas fazem bem ao desencarnado, né? Então, até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados. As tuas divagações caíram sobre mim como bálsamo refrigerante, arrancando do passado as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a ventura de constituir. Ou seja, assim como ele agora está em sua casa, ela também esteve na casa dele. A diferença é que o remorso dele o paralisou e o dela a levou ao arrependimento, a querer se renovar, ter nova chance de fazer diferente, esquecer. E esse querer esquecer deu oportunidade a ela de uma nova reencarnação na casa dele. Ela é sua neta. Antonina interrompeu, parecendo incapaz de prosseguir recordando. Se via esbarrando em insuperáveis impedimentos íntimos. Emudeceu torturada pela incapacidade mnemônica que a assaltou de improviso. Mas o nosso orientador se aproximou dela e afagou sua cabeça, deixando perceber que a auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. Leonardo gritava: não posso saber, não posso saber. Desde que o meu espírito foi ocupado por ele, né, ele entre aspas aqui, não consigo coordenar minhas ideias. Sim, certamente sou culpado, tens razão. Poderias ter recebido minha ajuda. Não me cabia pensar em ti como se fosses apenas mulher. Mas calma, a pobre interlocutora suplicou triste. Agora que me capacitas de minhas dificuldades, me perdoa. Não me move outro desejo, senão o de me renovar. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que não me compreenderam e procuro sinceramente esquecer as ofensas que os outros me caluniaram. Como desejo sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros.
Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim. Olha o Pai Nosso inteligente. Reconhece o erro, reconhece que o outro também pode errar, né? E deseja o perdão para os seus erros e para os erros dos outros. Porque não perdoar paralisa. A gente está vendo o Leonardo. Perdoar para ser perdoada. Esquece para que não seja lembrada pelas suas vítimas ou adversários. Arrependimento é válido, porque a pessoa procura não repetir o erro, mas o remorso não leva a nada, nada mesmo. A pessoa não faz nada para mudar a situação, se vitimiza. Exemplo, Leonardo. Reparávamos com assombro que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Porque os dois não se recordavam do parentesco que os reunia? Nosso instrutor, notando nossa pergunta, socorreu esclarecendo: ambos se encontram imobilizados em certo momento do passado, num encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que os outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. Porém, o fenômeno é momentâneo. Em breves minutos, regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. A explicação não podia ser mais satisfatória, nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, como se Antonina não devesse avançar na faixa das lembranças. Então, a gente já viu em capítulos anteriores, né? Eles apagam toda essa sensação, né, horrível dessa lembrança, dessa volta ao passado, e vai lembrar como se fosse um pesadelo, né? Aceitando seus apelos, Leonardo como que desanimou o ímpeto inicial do desespero. Agora a olhava quase que piedosamente, mas longe de dar qualquer sentimento positivo de ordem superior. Arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que corou seu rosto. Cerrando os punhos, bradou desvairado: sim, entendo. Foste suficientemente infeliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele? Terá se convertido num demônio intocável para arrasar minha existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele quanto ele vive dentro de mim? Por que não me permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, me desperta cruel. Se tento esquecer, me agiganta em meu pensamento. Desequilibrado, Pires ergueu para o teto os punhos retesos, ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar: Esteves, homem do diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Estou pronto. Acertemos a diferença. Vítima ou carrasco? Aparece. Que meu pensamento te encontre e te traga. Que as forças do nosso destino se reúnam, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala.
Era um homem de 35 anos presumíveis que se aproximava de nós, também fora do vaso físico. Passeou no recinto esgazeado o olhar, dando a impressão de que não percebia nossa presença, e ofegante e contrariado, como se estivesse ingressando ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética mais intensivamente facilitada, quando o envoltório da matéria densa exige recuperação. Notamos que os 3 protagonistas da cena que se improvisou estavam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou: agora sim, vieste mesmo. Vejo-te fora da minha cabeça. Vejo-te como és. Liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos, ou eu te riscarei. Olha isso, ele queria brigar. Clarencio impediu com a força espiritual, né? Não força física, força espiritual. Esteves também já está encarnado. Assim como Antonina, ele procurou reparar seus erros, mereceu nova encarnação. E ele, ao tempo todo, ele está ciente que o Esteves está na cabeça dele. E Leonardo não tinha a menor noção de que apenas ele estava no passado, né? Então, ele percebeu quanto tempo, ou melhor, ele não percebeu quanto tempo ele se prendeu, né, ao remorso. Quanto tempo ele perdeu se prendendo ao remorso, né? Ela já tinha se reencarnado, já estava ajustando suas contas conforme seus merecimentos e necessidades, e o Esteves da mesma forma, e ele segurando aquele passado, se vitimando, jogando a culpa para os outros e preso naquele episódio. E Antonina suplicava lacrimosa: piedade, piedade. Pires, no entanto, parecia não a ouvir, sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Afinal, ele foi morto pelo outro, né? Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo: conheço-te e te odeio. Assassino, assassino. E engalfinhariam-se, sem dúvida, como animais enfurecidos, mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Tocado pelo ministro, Esteves nos viu e, surpreendido, se aquietou. Clarencio o confiou à nossa vigilância e, se dirigindo a Leonardo, em voz segura, convenceu: meu amigo, extirpadamente a ideia do crime. Estás cansado, enfermo. Receberás a medicação de que necessitas. Nesse instante, se ausentou e regressou trazendo ao recinto 2 amigos de nosso plano, os quais transportaram Leonardo semi-inconsciente para um santuário de reajuste, em que mais tarde receberia nossa assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves
na poltrona singela, recomendando que nos esperasse. O novo companheiro amedrontado obedeceu automaticamente. E logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Considerando então que se grande foi a aventura da pobre senhora na véspera, naquela noite parecia um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal quase inerte. Revelava-se imensamente constrangida. Por mais de 2 horas mereceu a nossa atenção e somente depois de considerável esforço de Clarencio conseguiu se refazer. Nós a vimos acordar exausta e entorpecida. Ou seja, houve um desgaste emocional e provavelmente de fluidos também, porque ela deve ter atuado assim como médium naquele processo, né, dos 3. Algo aliviada, Antonina acreditou se libertar do estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando. E assim, André termina o capítulo, né? Claro que ele vai continuar a contar pra gente o que aconteceu com cada um desses 3 personagens, né? Quanto a essa fala dele nesse capítulo sobre o remorso, sobre a culpa, né? Tem um livro de Joana de Ângeles que se chama Amor, Imbatível Amor. E nesse livro tem um capítulo que fala sobre a queda e a ascensão psicológica. Se vocês tiverem oportunidade de ler, seria bastante interessante, né? Ela trata basicamente desse assunto, né? Do tema desse capítulo, ok? Beijos, fiquem com Deus, amo vocês.